Nós estamos dando continuidade aqui aos nossos estudos da ótica e já estamos avançando praticamente para a parte final. Nessa aula nós vamos falar sobre os instrumentos ópticos. Um importante instrumento óptico que é muito utilizado para pesquisas ou mesmo para estudo em laboratórios é o microscópio composto. Como vocês podem perceber, o microscópio ele vai ser constituído basicamente por duas lentes, uma ocular, e ela recebe esse nome porque é a que fica mais próxima do olho do observador, e a objetiva, que é devido à proximidade com o objeto que está sendo observado. A finalidade de um microscópio sempre é ampliar a imagem do objeto que está sendo analisado para poder tentar conseguir uma riqueza de detalhes. E como é que é feito o aumento da imagem usando o microscópio? Veja uma descrição esquemática de o que é que pode acontecer quando você tem um microscópio. Então, para a gente poder entender bem o que está acontecendo, aqui está representando a posição onde está o observador, é a pessoa que está usando o microscópio. Essa lente, que é uma lente divergente, dá para a gente perceber aqui, uma lente de borda fina, é a ocular, que é a que está mais próxima do olho do observador. Você tem outra lente aqui, a objetiva, que é a que está mais perto do objeto. Então, o objeto que está sendo observado é esse pequenininho, de tamanho Y, ele é um objeto AB. Aqui nós temos o foco objeto da lente objetiva e o foco imagem da lente objetiva. O foco objeto da lente ocular e o foco imagem da lente ocular. Então, eles são observados essas importantes marcações aí. Como o objeto ele está colocado numa posição entre o anteprincipal e o foco da lente objetiva, nós já analisamos antes o tipo de imagem que vai ser formada, vai ser uma imagem real e toda a imagem real é invertida. Nesse caso, é uma imagem maior do que o objeto. Mas a imagem que foi formada pela lente objetiva, ela vai ser o objeto da lente ocular. Mas perceba que essa imagem, que agora ela é objeto para ocular, ela foi colocada entre o vértice e o foco. Isso faz com que a imagem que vai ser formada aqui seja uma imagem virtual, de ampliação. Então, na verdade, essa ocular ela vai funcionar da mesma forma como funciona uma lupa. Esse daqui vai ser o objeto da ocular, mas o objeto da ocular não pode esquecer que é a imagem da objetiva. E essa lente vai formar uma imagem ampliada da imagem que ele já tinha usado como objeto. Por que chamou aqui de Y'? Porque essa é a imagem da objetiva. Esse daqui é o Y duas linhas, porque é uma imagem da imagem, certo? Então, se a gente perceber bem aqui, ó, nós vamos notar que em relação ao objeto, essa imagem que o microscópio forma é uma imagem virtual, porque ela é formada pelo prolongamento dos raios refratados aqui nessa lente. E ela é invertida em relação ao objeto. Aí talvez você possa estar pensando assim, mas professor, você não falou que toda imagem virtual é direita? Se a gente pensar que esse daqui é o objeto que gerou essa imagem, então você pode ver que em relação a essa figura aqui, essa é uma imagem direita, tá bom? Mas em relação ao objeto original, ela é uma imagem invertida. Então, microscópios compostos, eles vão formar imagens virtuais e invertidas em relação ao objeto original, objeto que está colocado lá para ser analisado. E qual é o aumento que vai ser provocado, né? Só para a gente lembrar aqui, o aumento de qualquer lente, ele vai ser dado assim, ó, menos pelinha sobre P. Então, é menos a distância da imagem até o espelho dividido pela distância do objeto até o espelho. Isso daqui pode ser escrito também fazendo a altura da imagem dividida pela altura do objeto, ou ainda, se a gente usar a equação de conjugação de imagens, dá para a gente mostrar que vai ser a distância focal dividido pela distância focal menos a distância do objeto até a lente, certo? Mas, no caso do microscópio composto, nós vamos ter essa expressão, que o aumento total, que vai ser observado aqui pelo microscópio, basta a gente fazer a multiplicação do aumento da objetiva, então se eu souber qual é a potência, por assim dizer, dessa lente, né, o quanto ela pode provocar de aumento, e multiplicar pelo aumento da ocular, nós vamos conseguir o aumento do microscópio, tá bom?
Ainda, pessoal, as lentes elas podem ter vários perfis, né? E nós queremos saber como é que se determina a distância focal de uma lente esférica. As lentes elas podem ser de 6 tipos, né? Que elas são resultado, então, aqui, ó, a lente biconvexa. Eu tenho os 3 tipos de lentes de borda fina aqui e os 3 tipos de lente de borda grossa. Entre as de borda fina, eu vou ter a biconvexa, que ela é o resultado desse tipo de corte entre duas esferas. Então, eu vou ter o raio 1 aqui, que é o raio onde vai chegar a luz primeiro, né? Nós vamos sempre considerar assim, ó, o raio 1 vai ser a face que recebe a luz pela primeira vez, tá bom? E então, eu imagino uma outra esfera, quando ela fizer o corte, vai dar essa lente biconvexa. Ela pode ser uma lente plano-convexa ou ela pode ser uma lente côncavo-convexa, certo? Onde o raio 1, aqui, ó, dessa esfera, é maior do que o raio 2 dessa esferazinha um pouco menor aqui, tá? As outras lentes de borda grossa, elas podem ser, então, a lente bicôncava, que é quando eu tenho... Imagina que eu tivesse um bloco de vidro, por exemplo, e fizesse um corte numa esfera aqui e outro corte numa esfera aqui. Então, eu ia ter a bicôncava. Eu posso ter a lente plano-côncava e eu posso ter a lente convexo-côncava, que seria o corte dessa maneira como está representado. O comportamento dessas lentes é sempre o mesmo, é como se fosse uma lente divergente, né, de borda fina, e todas essas aqui também têm o mesmo tipo de comportamento, lentes de borda grossa. Mas a equação dos fabricantes de lentes, ela vai ser dada como? A convergência, né, o inverso da distância focal é igual o índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio, menos 1, multiplicado por 1 sobre o raio da face 1 mais 1 sobre o raio da face 2. O que é importante aqui, porque se a lente vai ser convergente ou divergente, o que vai determinar é o sinal ou da convergência ou da distância focal, é a gente levar em consideração o seguinte, ó, se eu tiver uma face côncava, então o raio vai ser negativo. E se eu tiver uma face convexa, o raio vai ser positivo. Nós vamos considerar 1 sobre o raio igual a 0 se a face ela for plana. Nós precisamos corrigir aqui, ó, onde está escrito côncava está errado. É uma face plana, que seria nesse caso e nesse caso aqui. Então, aqui você esquece que está escrito côncava e nós vamos escrever aí plana. Vamos ver se a gente consegue alterar aqui. Então aqui, ó, a gente apaga e aqui é a face plana, ok? Aí você está percebendo que a habilidade é péssima, né, para escrever aqui, mas espero que você tenha compreendido qual que é a ideia. Um abraço, espero que tenham gostado, até mais!